Essa proposta, esse tema, parágrafos luminosos da Divina Lei, é um trabalho que Emmanuel nos traz no capítulo 41 do livro Pão Nosso. É exatamente a primeira frase dessa mensagem, que, resumidamente, ele traz-nos a ideia de que quando nós guardarmos no coração os parágrafos luminosos da Divina Lei, nós teremos um comportamento condigno da nossa realidade espiritual, do ser espiritual. Ou seja, ali ele elenca uma série de condutas, de posturas, mas que todas elas nos levam à ideia de viver com a respeitabilidade que todos devemos viver. Respeitar a individualidade alheia, respeitar o direito alheio, respeitar o sentimento alheio, as coisas alheias, as pessoas. E, em resumo, então, ele traz essa ideia. Mas o cerne da mensagem é justamente um elemento inicial da frase, uma forma quase que, para não dizer que é, adverbial, ou seja, a palavra quando. Ele começa a frase dizendo isso: quando o homem, o ser humano, quando guardar no coração os parágrafos luminosos da Divina Lei. É preciso entender isso, então. É preciso que nós, então, olhemos o que é essa ideia da Divina Lei. Na questão 614, que o Arthur aqui abordou, do Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta muito interessante. Aliás, as 1019 perguntas são interessantes, todas elas. Mas ali a questão 614 é a questão que abre as leis morais. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros. Kardec assim os chama: livro primeiro, das causas primeiras, livro segundo, do mundo espiritual, do mundo espírita, livro terceiro, das leis morais, e livro quarto, das esperanças e consolações. E para cada uma dessas subdivisões do Livro dos Espíritos, Kardec escreve uma obra. A obra primeira, o livro primeiro, ou seja, das causas primeiras, ele escreve a Gênese, que vai abordar profundamente os assuntos da causa primeira. O livro segundo, que é do mundo espírita, ele traz-nos o livro dos médiuns, que aprofunda o assunto, a relação entre os mundos. O livro terceiro, as leis morais, ele nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que aprofunda na reflexão das leis morais, ou da moralidade advinda do conhecimento espírita. E o livro quarto, das esperanças e consolações, ele escreve o livro Céu e Inferno, que vai aprofundar nesse assunto. Então, o Livro dos Espíritos, ele traz em si os 4 livros outros, em termos de origem, que Kardec escreveu. Então, nesse livro terceiro, ele abre perguntando o que se entende por lei natural. A pergunta é muito importante porque ela é feita numa época, segunda metade do século XIX, em que a humanidade vinha de um pensamento que na historiografia nós chamamos de fisiocracia. O que é fisiocracia? Governo pela natureza. As leis naturais governam a vida. Então, a ideia dos fisiocratas é que havia uma lei, essa lei era chamada lei natural, e essa lei natural regia todos os elementos físicos da vida. As leis newtonianas, copernianas, todas essas leis eram leis da natureza, lei da gravidade, atração dos corpos, movimento elíptico dos astros, tudo aquilo que era trabalhado ali no século XVI, século XVII, a século XVIII, foi chamado de fisiocracia. Então era chamado de lei natural.
também nos campos do direito, o pensamento do chamado direito natural. Então, tudo isso era a chamada lei natural. Então, Kardec abre o capítulo ou o livro das leis morais, perguntando sobre o que é a lei natural, como que dizendo que as leis morais também são naturais. Por isso ele inaugura o capítulo chamando a atenção de nós outros para esse aspecto das leis morais serem da natureza. E aí então ele pergunta o que se entende. Ele não pergunta o que é. Ele pergunta o que se entende por lei natural. Como que desdobrar esse entendimento? E os Espíritos respondem, é a lei de Deus. Nessa resposta, os Espíritos colocam as leis físicas como leis de Deus. Porque para nós outros, as leis morais são claras que são de Deus. Mas as leis físicas seria da matéria. E ele diz, não, são de Deus. E ao responder que a lei natural é a lei de Deus, o restante da pergunta ou da resposta aplica-se tanto às leis físicas quanto às leis morais. E eles respondem, é a lei de Deus, única e verdadeira. Única e verdadeira para a felicidade do homem. Veja que interessante. São leis criadas com qual finalidade? A felicidade do homem. Homem no sentido ser humano, linguagem do século XIX. São as leis de Deus para a felicidade, criadas, única, verdadeira, criada para a felicidade do homem. Então as leis físicas, as leis morais, são para a nossa felicidade. Não são as leis morais punitivas, porque não há lei punitiva que seja para a felicidade. As leis de Deus são sempre leis para a nossa felicidade. E eles continuam. Ela, a lei, lhe indica o que deve ou não deve fazer. Vejamos que a resposta não foi a lei proíbe ou libera. Ela diz deve ou não deve fazer. Ela, a lei, lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam a precisão de resposta. É a lei de Deus, única e verdadeira, criada para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. E o que é infelicidade? O que significa o prefixo in em uma palavra? O que é o in? Negação. Infeliz nega a felicidade. Em outras palavras, e o homem nega a felicidade quando dessa lei se afasta. Não é o homem se torna triste. O homem é infeliz. Ele nega a felicidade. Ele não quer a felicidade quando se afasta das leis de Deus. Porque essas leis, ou essa lei natural, só tem uma finalidade, que é a felicidade do homem. Na questão seguinte, a 615, pergunta-se, a lei de Deus é eterna? Em outras palavras, a felicidade é eterna? Porque se a lei foi feita para a felicidade, e a lei de Deus determina de fato o que acontece, eles perguntaram, Kardec perguntou, essa lei, a lei natural, é eterna? E eles respondem, eterna e imutável, tal qual o Criador. Eterna e imutável, tal qual o Criador. O que é imutável não vai se modificar, não vai se alterar. Sempre, porque é eterna, sempre a lei de Deus será para
a felicidade. Com isso, nós já entendemos que as leis de Deus não têm um caráter de nos punir por nada que fizemos. A lei de Deus não é encarceradora. A lei de Deus é soerguidora. Ela soergue a pessoa. Ela abre os caminhos para que a pessoa entenda o que é de fato viver. Ela proporciona às pessoas as condições para o bem-estar no viver. E muitas vezes nós entendemos que Deus nos pune. Muitas vezes nós, espíritas, entendemos a reencarnação como uma punição de Deus. E quando olhamos a questão 171 do Livro dos Espíritos, que se pergunta onde se baseia o dogma da reencarnação, a verdade da reencarnação, e eles respondem, os benfeitores, na justiça de Deus, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Como então reencarnação é punitiva? Se ela é uma porta aberta para o arrependimento dos seus filhos. A lei de Deus, ela é sempre para a nossa felicidade. Ela indica o que é melhor para nós. Mas por que então dizemos que reencarnação é uma expiação? A reencarnação não é uma expiação, a reencarnação é uma oportunidade para o nosso crescimento, que muitas vezes precisamos ser aclarados pelo processo expiatório como consequência das atitudes reiteradas que temos no sentido de nos afastar da lei de Deus. A expiação não é o elemento da reencarnação. A reencarnação é o elemento que permite o processo expiatório como mecanismo de aclaramento das nossas ideias, dos nossos sentimentos. Como nos fala a Dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude. Quando ela diz, a expiação tem por finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda clamorosa. Veja, a expiação tem como objetivo fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Processo evolutivo, uma queda. A expiação não me leva para cá, me devolve para cá, para eu continuar crescendo pelas minhas ações. Veja o que fala a Dona Joana de Ângeles. Então vejamos o caráter educativo da lei de Deus, mesmo no processo expiatório. Se olharmos a questão de número 132 do Livro dos Espíritos, nós veremos uma pergunta muito interessante. Volto a dizer, todas são muito interessantes. Mas para o nosso objeto de hoje, a 132 nos abre um pensamento. Ele pergunta aos espíritos qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Encarnação. Não está perguntando reencarnação. Qual a finalidade da encarnação? Por que que um espírito, sendo espírito, criado no mundo espiritual, evoluído para ficar no mundo espiritual, tem que entrar para o mundo material? Por que esse desvio de rota? Por que que o espírito precisa entrar na carne? No meu caso, bastante carne, por sinal. Por que que temos que... Eu vou explicar por que que a gente fica cheinho assim. É pela resposta dessa questão 132. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles respondem, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então, progresso. Por isso, quanto mais encarnado, melhor. Isso é sofisma da minha parte. Para justificar o excesso de carboidratos e o sedentarismo absoluto.
Absurdo um negócio desse. Mas vejamos, Deus vos impõe, olha o verbo, impor. E a liberdade? A resposta não foi Deus vos sugere, Deus vos impõe a encarnação, o ato encarnatório, não interessa a quantidade de vezes, o ato de encarnar, com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão, dizem eles, mas todos estão na condição de cumprir com a sua parte na obra da criação. Ou seja, encarnados nós contribuímos também para a obra da criação. O que é esse impor? Vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento. Uma criança, 5 aninhos, essa criança já deve ter uns 20, porque já tem uns 15 anos que eu estou dando o exemplo dessa criança. Uma criança, 5 aninhos, acometida de uma doença, os pais a levam ao médico, o médico ali diagnostica, prescreve uma injeção. A criança sabe, com 5 anos, que esse negócio de injeção dói. E aí ela diz para o pai assim, ou para a mãe, eu não tomo isso. O pai ou a mãe diz, toma. Ela fala, não tomo. Ele fala, toma. A criança fala, ai, tomou. Foi imposto a ela. Porque o pai enxergava, a mãe enxergava o resultado. A criança enxergava só o processo. O processo da agulhada. Os pais entendiam o processo da agulhada, mas o resultado era benévolo. Estamos no mundo espiritual. E aí os benfeitores dizem, vai encarnar. Eu falo, não vou. Eles falam, vai. Eu falo, não vou. E eu falo, fui. Porque o ato encarnatório, expiatório, nós olhamos o processo. E os espíritos benfeitores entendem o resultado. Então esse impor substitua-se por é necessário. É por necessidade nossa para a evolução. Mas podemos objetar, então não se evolui no mundo espiritual? Sim, se evolui, não há dúvida. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. O espírito na erraticidade evolui, no estado errante evolui, dependendo das traduções. Ou seja, no mundo espiritual ele evolui. E eles respondem, sim, sempre segundo a sua vontade. Vejam a conjunção adversativa. Mas só o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, devolve para a matéria do mesmo jeito. Porque aqui é o laboratório de exercitar certas circunstâncias que o mundo espiritual não nos permitiria. Por exemplo, o apego, que nós chamamos por amor, mas na verdade é apego. Principalmente aqueles que são meus. Veja o pronome possessivo. O espírito procede do espírito? Não. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, e nós chamamos de meu. Em vez de dizer, está comigo. Porque olhamos um corpo para o qual pai e mãe contribuíram, mas não para o espírito no sentido de formação do espírito, mas da formação do corpo. E aí dizemos, meu. E falamos então que o amor na terra mais próximo ao amor de Deus é o amor materno. Eu não sei porque que não falam paterno. Um amor materno, mas é um amor egoísta. O poeta libanês Khalil Gibran, ele dizia que o amor será pleno na terra quando as mães amarem os filhos das outras como amam os seus. Imaginemos a cena. As duas mães nesse salão conversando, no outro salão ali 2 crianças, cada uma filha de uma das mães, brincando, criancinhas pequenininhas, 4 aninhos, 5 aninhos, e de repente escuta-se um choro, as 2 mães saem correndo, e uma chega lá e diz, graças a Deus, é o filho da outra. E aí ela diz, não, mas eu ajudei, com o coração aliviado.
Por isso a gente diz que é um tanto egoísta, porque ele não é egoísta no sentido pejorativo, ele é exclusivista. Ele é exclusivista e excludente. Depois que eu amar os meus, aí eu abro espaço para amar os outros. Então isso, no mundo espiritual, não dá para dizer que um espírito gerou outro espírito. Mas no mundo material dá para entender que a gente gera uma pessoa. Então, por gerar uma pessoa, eu sou dono dela. E eu amo, na verdade, eu sou dono. Não, mas eu crio meus filhos, dizem as mães, para o mundo. Aí pergunte às mães o que é mundo. Elas falam, minha casa. Veja. Então esse é o aspecto do exercício do amor sem o apego. Então vejam, a lei de Deus é bondosa, que nos permite então estar aqui para exercitar. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. E aí pergunta-se na questão de número 167 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? A 132, encarnação. A 167, reencarnação. E eles respondem, aprimoramento progressivo da humanidade. Encarna-se para evoluir, só que essa evolução é progressiva, gradativa. Encarna, reencarna, encarna, reencarna. E uma bondade tão grande que não fecha as portas para o arrependimento. Encarnei, não deu muito certo, reencarno para consertar. Quantas vezes até você consertar? Quantas? Até você consertar. E assim vai. Veja a justiça de Deus. Não fecha as portas para o arrependimento. Porque toda reparação só surte efeito se for precedida do arrependimento. Por isso vemos no artigo 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. São só 33 artigos, fácil de serem lidos. E no artigo 16, eles falam do sanar uma falta por meio do arrependimento, da reparação e da expiação, nessa ordem. Arrepende, repara, e se houver saldo negativo, expia. Mas como nós mudamos o curso das coisas, nós não arrependemos, então nós expiamos, e por expiar arrependemos, e por arrepender reparamos. Numa ordem natural seria arrependa, repara e não expia. Mas como a gente não arrepende, expia, arrepende e repara. E como sobra um saldo, expia de novo, arrepende e repara. Sobrar um saldo é redundante, né? Houve um saldo. Então percebamos que está a justiça de Deus, mas uma justiça boa, soberanamente boa, e não só uma justiça justiceira. Essa é a lei de Deus. E tudo isso, dizia Emmanuel, quando o homem gravar no coração, que nos leva à questão 621 do Livro dos Espíritos. Nessa questão 621, pergunta-se justamente isso. Onde está escrita a lei de Deus? Porque se estamos falando da lei de Deus, a pergunta é cabível. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta veio de imediato, na consciência. Não a consciência no sentido filosófico da palavra, mas no sentido que Emmanuel nos trouxe, dizendo gravar no coração. É aquela consciência da razão atrelada ao sentimento. Não só a razão pura, simples, fria, mas atrelada ao sentimento. Por isso Emmanuel foi chamar de coração, quando gravar no coração os capítulos luminosos da divina lei. E ali os Espíritos dizem consciência, ou seja, gravar no íntimo, naquele ponto mais profundo da nossa existência, aquele ponto em que nós nos sentimos os seres criados por Deus, ali gravar a lei. E se assim gravarmos,
nossas condutas serão diferentes. Nossas condutas deixarão de ser egoístas, serão altruístas. Prepotentes, serão humildes. Porque entenderemos que somos seres semelhantes. Que somos espíritos numa condição de potencialidade horizontal, ou seja, no mesmo nível. E cada um por si vai evoluindo, pelos seus próprios caminhares, vai evoluindo. Percebendo então, como vemos na questão de número 114, 115 e também a 116 do Livro dos Espíritos. Em especial a 115, que vai nos dizer que fomos criados simples e ignorantes. E que não precisamos passar pela fileira do mal para entendermos o bem, para evoluirmos. Questão de número 120 do Livro dos Espíritos. Podemos passar pela fieira, como todos passamos, da ignorância. E aí aprender, e aprendendo, melhorando. Essa é a lógica da lei de Deus. E isso é um estado de consciência. Como vemos Jesus trabalhando essa ideia quando, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nos são apresentadas as parábolas que nós chamamos parábolas do reino. Porque são parábolas que Jesus utiliza para falar do reino de Deus, do reino dos céus, dizendo: o reino de Deus é semelhante a. Aí depende. Se ele estava conversando, ou quando ele estava conversando com pescadores, ele dizia: é semelhante a um homem que foi ao mar e lançou a rede e pegou peixes grandes e pequenos. E trazendo-os à praia, separou os grandes dos pequenos, levando os pequenos ao mercado, os grandes ao mercado e jogando os pequenos fora. Um aspecto escatológico aplicado. Quando ele falava com agricultores, ele dizia: o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente. E à noite, vindo o inimigo, semeou o joio. E a parábola segue. Ele conversava com comerciantes que entendiam o valor dos ganhos. Então ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola. E sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Conversava com as pessoas, as mulheres, as chamadas donas de casa, assim dizendo: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 3 medidas de farinha e 1 de fermento, e a massa cresceu. Com cada pessoa ele falava na linguagem da pessoa, mas falando a mesma coisa, não do mesmo jeito. E o que nós temos em comum nessas parábolas? O que há em comum no dizer do Cristo, ou nos dizeres do Cristo? Onde se pesca peixe? No meu caso, no supermercado. Mas tudo bem, vamos tirar essa parte. Onde se pesca um peixe? Dentro da água. De onde se tira o peixe? Da água, dentro da água. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde se semeia uma semente? Dentro do sulco. Onde o fermento age? Dentro da massa. O que nós temos em comum nessas parábolas? Interiorização. Todas elas falam de interiores. Porque dizia o Cristo: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. E o que está na questão 621? A lei de Deus está escrita na consciência. E Jesus vinha dizendo isso a todas as pessoas, para o trabalho interior. Daí entendemos a força da questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal, cuja resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Como que? Uma viagem interior para o conhecimento de nós mesmos, para a nossa própria plenitude. E nessa viagem interior,
nós então gravamos ou tiramos o que está gravado no coração. Se são as divinas leis, teremos então esses parágrafos luminosos, que são essas leis que nos descortinam o entendimento da vida. Leis de Deus. Mas como entender as leis de Deus? Precisamos perceber como então entendemos Deus. Na questão de número 11 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? E eles respondem: não. É um sentido que lhes falta. Não no sentido de proibir, não, mas por não ter sentido para entender. É o finito tentando entender o infinito. É o imortal tentando entender a eternidade. É a criatura tentando entender o Criador. Falta-nos elementos. Tanto que na questão seguinte, a 12, que o Arthur aqui citou, pergunta se um dia o homem entenderá o mistério da divindade, e eles respondem: quando não mais estiver obscurecido pela matéria. O homem então verá e entenderá Deus. Então o entender Deus é um processo não de Deus para conosco, mas de nós para com Ele. À medida que vamos ampliando o entendimento sobre nós mesmos, nós vamos compreendendo a dimensão do entendimento sobre Deus. O que nos faz perceber então que a ideia da teologia, estudos sobre Deus, não é uma forma de nos elevar até Deus, é uma forma de reduzir Deus até nós, porque nós queremos explicar Deus, coisa que sentido para tanto nós não temos. É como uma criança que mal aprendeu a somar, querer a ela ser ensinado uma equação, um cálculo diferencial, uma inequação. Que só depois que ela aprender outros fundamentos dos cálculos é que ele pode chegar lá e entender o que é uma inequação, uma equação. Então, da mesma forma, somos nós em relação a Deus. Nós vamos reduzindo Deus ao nosso entendimento, em vez de ampliar o nosso entendimento para chegar a um entendimento maior cada vez sobre o que é Deus. É o que nós chamamos de teodiceia na filosofia. Estudos da natureza de Deus. E nesse sentido, então, nós percebemos um materialista chamado Feuerbach, discípulo de Hegel, ele escreveu um livro, A Essência do Cristianismo. E nesse livro ele escreve: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu, porém, digo que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos é mostrado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Veja o que ele trabalhou. Porque quando se fala de Deus, se fala no nível de quem está falando, ou seja, daquele momento da coletividade, reduzindo Deus para os próprios sentimentos da coletividade. E aí então nós entendemos que o Deus é um só, mas muitas vezes são apresentados deuses diferentes em função do ciclo da própria evolução do ser humano. Olhemos o Deus trazido por Moisés, Deus único, verdadeiro, único, perfeito, mas um Deus que tinha sentimentos humanos. Se olharmos o capítulo 20 do livro Êxodo, nós veremos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, e nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções mais eufêmicas, um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta gerações. Um Deus que tem sentimentos para punir. Vejam, é a abertura do decálogo, mas que tem o elemento humano. Qual elemento humano? Colocando os sentimentos que são da natureza nossa, involuídos. Esse é o Deus trazido. O Deus vingativo, um Deus exclusivista,
Por que exclusivista? Criou todos, mas escolheu um só povo. Esse é o meu povo. Vejam, essa é a ideia do povo em relação a Deus, e não de Deus em relação ao povo. Porque respeita o nível de entendimento, e o nível de entendimento era o poder da força. E se o nível de entendimento era o poder da força, Deus tinha que ser forte. Como é que era chamado? Senhor dos Exércitos. El Shaddai. Essa era a ideia, porque essa era a ideia das pessoas. E as leis que adivinham dessa ideia eram leis com características também humanas, punitivas, a pena de talião. Se um teu irmão te ferir de morte, ou ferir alguém de morte, feri-o também. Olho por olho, dente por dente, osso por osso, coluna por coluna. É o que está no Levítico. Esse é o sentimento de Deus ou o sentimento das pessoas que dão a Deus esse tipo de lei para fortalecer as suas próprias leis? Então era um Deus que precisava ser temido e não amado. E nos vem o Cristo, falando do mesmo Deus, mas chamando-o por Pai. Abba. Uma forma carinhosa, Abba, papai. Chamando-o por Pai, mostrando a bondade. Dizia o Cristo: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade? Veja que interessante. Se nós que somos esses seres, me permita a expressão mineira, capengas, queremos as coisas boas para os nossos filhos, quanto mais não quererá Deus, sendo Ele a própria bondade. Então veja como Jesus vem mudando. E a figura então de um Deus temível passa a ser um Deus amorável. Um Deus, em vez de ser temido, passa a ser amado. E as leis que Jesus nos traz de Deus tem o ingrediente da bondade, da misericórdia, da compaixão, e não mais da exclusão. Quando ele nos ensina a orar, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando dizem os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, ele diz o quê? Tu, quando orares, digas assim: Pai nosso, que estás nos céus. Pai nosso. O que é o pronome nosso? Pronome possessivo nosso. O que significa Pai nosso? Pai de todos, já não é mais de um povo. É Pai de todos. Se é Pai de todos, esses todos são o que uns dos outros? Nos tratamos como irmãos? Então por que dizemos Pai nosso? Quando no sentimento é Pai meu. Porque se eu não trato os outros como irmãos, como eu vou usar o pronome possessivo nosso, se na minha relação com Deus eu acho que Ele é só meu? No próprio início da oração, Jesus já está chamando a atenção. Preste atenção, porque se você não entender que o nosso é para todo mundo, vai ter que parar aqui a oração. Não dá nem para continuar, porque vai ter que resolver isso primeiro. Então vejam as ideias como vão mudando. Não é mais exclusivista, ciumento, vingativo. É de todos, bondoso, misericordioso, justo. É esse o elemento. E aí Jesus inaugura não mais a lei da justiça de Deus no sentido justiceiro, mas a lei na justiça de Deus no sentido de amorosidade. Mas que amorosidade é essa? Que amor é esse? Porque é o cerne da lei, amar. Se é guardar no coração, como nos fala Emmanuel,
o coração nós guardamos o sentimento, o amor. E o cerne da lei é justamente amar. Amar a quem não interessa. Interessa amar. Depois vem o a quem. O mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, que assim quisermos resumir, e ao próximo como a ti mesmo. E na reflexão que Jesus propõe ao doutor que lhe pergunta, esse doutor diz a ele: Senhor, qual é o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Veja a pergunta, um doutor da lei, um fariseu na verdade: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E ele responde: o que está escrito na lei? Como tu lês? Veja que interessante. O que está escrito e como você interpreta o que está escrito. O que está escrito na lei, como tu lês? E o doutor responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: disse-o bem, faze isto. Resposta típica do Cristo: faze isto. Senhor, mas quem é meu próximo? E ele conta, Jesus conta a parábola do samaritano, que todos conhecemos. E pergunta àquele homem, qual dos três, dos personagens da parábola, qual dos três agiu com íntima compaixão? Ele diz: o samaritano. Disse-o bem, faze o mesmo. A partir do momento que entendemos, por que não fazemos? Se entendemos então que o cerne da lei é amar, por que não amamos? Mas que tipo de amor? O amor sentimento? Cantado, decantado por Paulo, na sua carta primeira aos Coríntios, lá no capítulo 13? Ou aquele amor confuso das paixões, descrito por Luís de Camões? Acabou rimando. O que dizia Camões sobre o amor sensação? O que dizia Paulo sobre o amor sentimento? Qual dos amores? Escreveu Camões lá no século XVI, num poema chamado Cântico ao Amor. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andando por entre as gentes, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Qualquer semelhança com a música Monte Castelo de Renato Russo não é mera coincidência. É um Ctrl-C, Ctrl-V, muito bem feito por Renato Russo. Porque ele não fez Ctrl-C, Ctrl-V somente do poema de Camões. Ele foi lá na carta de Paulo e fez Ctrl-C, Ctrl-V do amor sentimento. E botou, me permito o verbo bem mineiro, botar, não no sentido estrito, no sentido genérico, botou os dois num só. Porque aqui na terra nós confundimos esses amores. Porque o amor sentimento paulino, como ele descrevia, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor eu seria como um sino que tange ou um metal que retine, só barulho, sem consistência. Ainda que eu tivesse todos os dons, inclusive da profecia, se não tivesse amor eu nada seria, dizia ele. E ele descreve o amor sentimento. O amor é benigno, o amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúmes. Vejam, o amor tudo ama, o amor tudo entende, o amor tudo sofre. Ali ele traz o sentimento. E aí Renato Russo foi lá, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, juntou os dois para dizer: aqui na terra nós misturamos tudo. E colocamos um sentimento misturado com as paixões. Um rabino, certa vez, ele disse: estranho o amor dos homens. Porque dizem assim: eu amo peixe,
mas mata o peixe para comer. Então ele não ama o peixe, ele ama o sabor que o peixe lhe dá. E dizem, eu amo as pessoas. Mas ele não ama as pessoas, ele ama o bem-estar que as pessoas geram em si mesmo. Veja que interessante o raciocínio dele. Porque a nossa dimensão do amor é de nós para com o outro. Ou seja, se me faz bem, eu amo porque me faz bem. Como tem uma música, letra de música, ela me faz tão bem, então eu amo. Porque se não me fizer bem, eu não amo. Então eu amo a pessoa ou o prazer que essa pessoa me proporciona? É isso que nós temos que pensar então. Porque quando eu amo o bem-estar que a pessoa me gera, é a sensação. Como eu amo, quando eu amo a pessoa, é o sentimento. E aí, o que é lei de Deus? O que é então essa ideia do amar? O verbo amar, na nossa estrutura gramatical, é um verbo chamado transitivo. O que é um verbo transitivo? Um verbo que exige complemento quando é conjugado, porque por si só ele não fala o que ele quer dizer. Por exemplo, um verbo transitivo, eu gosto. Se eu disser assim, eu gosto, a frase ficou clara? Alguém vai me perguntar o quê? Gosta de quem ou de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. É verbo transitivo, que precisa ser complemento. Se eu digo, eu nasci, está resolvido? Tá, porque nascer é um verbo intransitivo. Qualquer coisa além disso não é complemento, é apenas um acréscimo. Eu nasci em São Gotardo, que é a minha cidade natal, uma megalópole lá em Minas Gerais, que contando comigo deve dar uns 40 mil habitantes, quando a gente vai lá. Lá é aquela cidade que você pergunta, onde fica a rua tal? Ele fala, você quer ir na casa de quem? Porque é mais fácil. Você não conhece as pessoas pelo nome, você conhece por ser filho de alguém. Aí você pergunta, e o fulano é filho de quem? Aí você sabe quem é, essa é a minha cidade, pequenininha, tudo é assim que funciona. Mas se eu disser eu nasci, já deu para saber que eu nasci. Agora se eu digo eu amo, vai dizer que eu preciso indicar a quem eu amo. Porque a estrutura gramatical disse que o verbo amar é um verbo transitivo. Na verdade, bitransitivo, direto e indireto. Mas um verbo transitivo. Mas o sentimento amar é intransitivo. Eu não posso amar alguém, eu tenho apenas que amar. Porque essa é a ideia do amor ágape, que é o amor pleno, divino. Mas nós criamos o amor eros, o amor storge, o amor phileo e o amor ágape. E o que são esses amores? O que é o amor eros? Lá da ideia grega da palavra, do eros, da sensação, do epitélio, do visual, o amor da paixão. Está aí o termo erotismo. É aquele amor do olho no olho, não, olho no corpo. É aquele amor da beleza. Eu amo porque você é linda ou é lindo. Vejam. É um amor que tem durabilidade. Por quê? Porque o motivo vai mudando. Namora-se é uma beleza. É aquele amor eros de dizer você é a Vênus de Milos, diz o noivo para a noiva. E ela fala, você é o Apolo. Aí depois que passa o tempo, viram 2 colchões amarrados. E aí aquele amor vai acabando. Aquele tipo, porque é o eros, é o sentimento. Casou-se com o visual, amou-se pelo visual, melhor dizendo. É o amor eros, amor terreno, rasteiro. É esse, amarás o Senhor teu Deus e ao próximo? O amor storge, que é o amor familiar, é o amor da família, é o amar a minha esposa, amar o meu marido, amar o meu filho, amar minha filha, amar meus pais. É o amor exclusivista, que é amplo, mas é limitado a um grupo, normalmente consanguíneo ou uma afinidade muito grande. É o amor storge, que gosto dos outros, mas amo os meus. Vejam, esse é o amor storge. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo.
Encaixa-se nesse? Não. E aí temos uma outra escala, o amor fíleo. Daí a palavra filantropia. É o amor da amizade. É o amor que gera compaixão. É o amor que transcende os limites da convivência. É o amor, aí sim, de olho no olho, sentimento com sentimento. É aquele amor que o apóstolo Paulo foi dizer: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É o amor da compaixão, da íntima compaixão que está no personagem da parábola do samaritano. E movido de íntima compaixão, aproximou-se do caído, atou-lhes, chegou aos pés do caído, atou-lhes a ferida, deitando azeite e mel. Esse é o amor fíleo. É o amor do apacenta as minhas ovelhas, dito a Pedro. Cuidar das pessoas, sentir as pessoas, envolver-se com as pessoas. Esse é o amor chamado caridade. Por isso a carta de Paulo, ora é traduzida como caridade e amor, porque é o fíleo. Ele falava a palavra, escrevia o fíleo, e traduzido amor. Eros, amor. Storge, amor. Mas ali ele chamou de fíleo, que é o amor da caridade. Ainda que eu desse todos os meus bens, se não tivesse amor, eu nada seria, dizia ele, se não tivesse caridade. Porque não é dar o bem, é dar de si. Porque o amor fíleo da lei de Deus é o amar a outra pessoa como a si mesmo, não com egoísmo, não é o amor exclusivista próprio, é o amor próprio que se expande. É essa a lógica do amar ao próximo como a si mesmo. É o fíleo. É esse dar de si, como fala o próprio Cristo, como grafou Marcos, o evangelista: dai antes do que tiverdes. Dai antes do que tiverdes, escreveu, disse o Cristo, escreveu o evangelista. E Emmanuel, comentando essa passagem, no capítulo 60 do livro Fonte Viva, ele diz: dar o que tem é diferente de dar o que detém. Por isso, dai antes do que tiverdes, porque nós damos do que nós detemos. O que nós detemos, o que fica quando nós voltamos. O que nós temos, o que volta conosco. O que eu detenho, os bens materiais. E o que eu tenho, os valores que eu comungo. Uma boa palavra, um bom ouvido, a atenção, o cuidado. Isso eu tenho. Dai antes do que tiverdes. Dá o sentimento para poder dar as coisas. E não só as coisas para desincumbir-se de uma obrigação de ajudar o próximo. Mas dar de si é amar, é sentir. Esse é o amor fíleo. E o amor ágape é o amor que se tem a Deus. É o amor de Deus pelo homem, pelo mundo. Como o evangelista João escreve na sua primeira epístola: Deus amou o mundo. E numa comparação para o nosso nível, ele acrescentou que deu o seu próprio filho ao mundo. Para dizer, veja, o amor maternal. Obrigado. O amor maternal, o amor paternal como referência. Mas ele quis dizer que o amor é muito mais. Deus amou o mundo, esse é o amor ágape. Daí verificamos nas leis morais, a lei de número 10, que é só uma proposta didática que Kardec fez na numeração, em colocar 10 leis. Mas vemos lá a lei de justiça, amor e caridade. Amor e caridade. Caridade fíleo, amor ágape. Lei de justiça, amor e caridade. Amor a Deus e ao próximo. Amor, Deus, caridade, próximo. Ali Kardec traz os dois amores para dizer, esses são os elementos da lei.
Amar ao próximo, caridade. Amar a Deus, amor. Lei de amor, justiça e caridade. Ou justiça, amor e caridade. E qual justiça? A justiça amorável, advinda do Criador. Soberanamente justo e bom. Essa é a ideia do parágrafo, ou dos parágrafos luminosos da lei de Deus. Qual é a lei de Deus, então? Nesse capítulo 51, trazido por Emmanuel, do livro Pão Nosso. Amar. Mas o amar modificando as condutas, entendendo de fato o semelhante. E aí então é que ele escreve sobre os parágrafos luminosos da lei divina ou da divina lei. Ele escreve: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o reino divino resplandecerá para sempre.